Nós vamos dar, então, prosseguimento à parte formal da reunião, dando boas-vindas a todos os acadêmicos e, juntamente com os acadêmicos, também a todos os visitantes e nossos hóspedes virtuais. Eu quero passar a palavra ao acadêmico Ricardo Cruz para as comunicações da Secretaria-Geral, porém, antes, eu submeto a ata que já foi enviada por correio eletrônico e por WhatsApp a todos os acadêmicos, para eventuais sugestões, correções e quaisquer outras modificações. Não havendo, eu tenho impressão, nenhuma correção, a ata está aprovada. Eu passo a palavra, então, ao acadêmico Ricardo Cruz, que vai apresentar as comunicações da Secretaria-Geral e também lembro a todos que, além da palestra do Dr. Drauzio Varela, nós teremos o lançamento do Atlas Didático Ciclo de Vida do Toxoplasma gondii, pelo acadêmico Vanderlei de Souza e a doutora Márcia Atias. Acadêmico Ricardo Cruz, por favor. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, Rubens Belfort Júnior, estimadas confreiras, estimados confrades, ilustres convidados, em especial Drauzio Varela, que atendeu de uma maneira tão gentil ao nosso convite para estar na noite de hoje como conferencista da Academia Nacional de Medicina. Boa noite a todos. Nós tivemos na tarde de hoje uma sessão reservada aos nossos acadêmicos, titulares e eméritos, presidente, nos quais, na reunião na qual, então, nós pudemos ouvir uma série de comentários e solicitações que vêm sendo feitas por eles para anotação da Secretaria-Geral. Agradecemos àqueles que participaram dessa nossa sessão. Eu gostaria de anunciar que na próxima terça-feira nós teremos, no período de 18 às 20 horas, a Sessão da Saudade em memória do acadêmico Irã Silveira Lucas. Então, como fazemos habitualmente, a Sessão da Saudade acontece na primeira terça-feira após 30 dias do falecimento de um acadêmico nosso, e é com muita tristeza que, então, nós teremos essa Sessão da Saudade, que está sendo cuidadosamente preparada em memória do acadêmico Irã Silveira Lucas, na próxima terça-feira, dia 20 de outubro. E, em seguida, nós teremos, então, a nossa programação, que já está bastante adiantada, praticamente fechada até o final do ano, presidente Rubens Belfort, programação na qual nós temos inúmeros convidados e inúmeros assuntos que certamente serão de interesse de todos. De forma que, como temos hoje uma agenda bastante movimentada, ainda teremos as comunicações dos acadêmicos, eu dou por encerrada as comunicações da Secretaria-Geral nesta que é a 31ª sessão ordinária do ano de 2020. Obrigado. Eu passo a palavra, então, aos acadêmicos interessados em fazer qualquer comunicação ou comentário. A palavra está aberta, por favor. Acadêmico Zé Carlos do Vale. Excelentíssimo senhor presidente Rubens Belfort Júnior, estimados acadêmicos e convidados. É só para lembrar que hoje se comemora o Dia do Mestre e do Neurologista. Nós os temos em dois aqui da academia. O meu estimado e querido amigo professor Sérgio Novis e o Gerson Canedo Magalhães. Estão de parabéns. E segundo, que embora essa reunião de hoje seja em homenagem ao Dia do Médico, lembrar que o Dia do Médico é dia 18 próximo, domingo, é o dia de São Lucas. É apenas esse comentário que eu gostaria de fazer. Obrigado. Obrigado. Acadêmico Walter Zin. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Rubens Belfort, excelentíssimos acadêmicos, convidados. Eu tenho, na realidade, que fazer uma doação de um livro, que eu vou botar aqui, ó. Então, esse livro, que se chama Limpando Gavetas em Tempo de Quarentena, é escrito pelo professor emérito da USP, Faculdade de Medicina da USP, da FEMUSP, Georg Miklos Böhm, agora, em 2020,
Ele foi responsável pela reformulação da patologia da USP, foi orientador do professor Paulo Hilário. Então, ele aproveitou a quarentena para escrever um livro em algumas coisas semelhantes ao livro do professor Novis, mas com a vertente, claro, da FEMUSP. Então, está nas minhas mãos e eu vou passar para a academia assim que puder entregar esse livro. Muito obrigado. Era isso. Muito obrigado, recebido. Mais algum comentário? Senhor presidente. Presidente Pietro Novellino, por favor. Senhor presidente acadêmico Rubem Belfort Júnior, seu ilustre secretário-geral Ricardo Cruz, é apenas para assinalar, senhor presidente, que o nosso queridíssimo e eminente neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho acaba de lançar um livro cujo título é No Labirinto do Cérebro, e é um livro que não só é para os médicos ou para a área de saúde, mas também para o leigo que vai se inteirar a importância do cérebro. Então, eu queria assinalar a Vossa Excelência, porque é mais um dos nossos que, evidentemente, se eleva. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, presidente Pietro Novellino. Muito bem lembrado. Mais algum comentário gostaria de fazer uso da palavra? Tem a impressão que não. Sendo assim, nós passamos à próxima parte, que é o lançamento do Atlas Didático Ciclo de Vida do Toxoplasma gondii, escrito pelo acadêmico Vanderlei de Souza, doutora Márcia Atias, professora do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, e que vai ser apresentado pelo acadêmico Vanderlei de Souza, a quem eu dou os parabéns por esse livro, pela excelente qualidade do material produzido pelo laboratório dele, onde realmente são produzidas imagens e informações científicas na vanguarda do mundo inteiro. Eu tive a oportunidade dessa semana de participar de uma reunião internacional, onde algumas dessas imagens relacionadas à Covid foram apresentadas, e fiquei com vários motivos para ter orgulho, como brasileiro, como membro da Academia Nacional de Medicina, da Academia Brasileira de Ciências junto com ele, e também pelos muitos anos de amizade e cumplicidade toxoplásmica. Vanderlei, vamos em frente. Vanderlei? Sandra, cadê o acadêmico Vanderlei? Sandra sabe tudo. Ele está com o olho fechado. Retornou para a sala. Agora estamos bem, Vanderlei. Eu quero ver se a apresentação está aparecendo. Não. Agora sim, começou. Cadê ela? Quero os slides. Não sou eu. Bota aqui, então. Enquanto isso, eu aproveito para dizer que a nossa reunião está realmente internacional. O professor Giovanni Cerri, o acadêmico Giovanni Cerri, está de Milão também assistindo aqui. Bem-vindo, Giovanni. Obrigado. Prazer, estamos juntos aqui. Mesmo de longe, acompanhando aí o dia de hoje, muito importante para todos nós. O pessoal da Faculdade de Medicina está aqui na nossa sede hoje e as coisas estão indo super bem. Agora dá para ver, Vanderlei. Está aparecendo as imagens? Sim, mas precisa colocar no modo de... Agora. Perfeito. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Rubens Belfort Júnior, senhoras e senhores acadêmicos, senhores convidados. É com grande prazer que nós fazemos hoje o lançamento desse Atlas Didático, que lida com um protozoário, agente etiológico de uma doença parasitária de grande relevância. Em primeiro lugar, destacar que esse protozoário foi descoberto simultaneamente no Brasil
por Alfredo Splendori e por Charles Nicole e Massour na Tunísia. Portanto, este é uma descoberta reconhecida internacionalmente e muito valorizada. Cabe destacar que o professor Charles Nicole ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1928, não apenas por esse trabalho, mas também pelos seus estudos com o tifo epidêmico. O protozoário tem uma distribuição universal. Os estudos sorológicos indicam que mais de 2 bilhões de pessoas no mundo albergam o Toxoplasma gondii, ainda que apenas em torno de 10% destes apresentem a doença toxoplasmose. Portanto, é uma das parasitoses mais importantes e relevantes em todo o mundo. No Brasil, cerca de 40% da população está infectada. Nos Estados Unidos, 16%, mas há cidades no Brasil em que esse percentual é muito mais alto, e o nosso presidente Rubens Belfort conhece muito bem o exemplo de algumas regiões do Rio Grande do Sul, onde o percentual de pacientes infectados é bem mais alto. O protozoário causa uma série de lesões, de modo que ele é extremamente importante em várias áreas da medicina. Certamente que os oftalmologistas estão sempre prestando muita atenção às lesões características da infecção por toxoplasma. Nós temos lesões agudas, temos lesões crônicas, como, por exemplo, essa cicatriz macular bilateral, ambas imagens cedidas pelo professor Rubens Belfort. Causa lesões, é de preocupação para os obstetras, porque nós temos uma série de malformações congênitas em função de infecção por toxoplasmose. É de interesse na neurologia, porque as alterações do sistema nervoso central são bastante marcantes e causa mortes de pacientes imunossuprimidos. No caso, por exemplo, das infecções por HIV no passado, foram infecções muito marcantes, como mostradas nesta imagem que me foi cedida e que encontra-se no Atlas pelo nosso colega acadêmico Basílio, mostrando uma profunda lesão de sistema nervoso central. Mas o foco desse Atlas não é a doença toxoplasmose, e sim entender o protozoário Toxoplasma gondii, que é um protozoário do grupo Apcomplexa, cheio de estruturas celulares que são características deste grupo, com uma grande capacidade de invasão celular. Ele é capaz de penetrar em diferentes tipos de células, utilizando os mais variados mecanismos. E foi justamente o estudo desse processo de interação que o nosso laboratório tem trabalhado nos últimos anos, que nos levou a, por uma analogia do que fazemos com o Toxoplasma gondii, também estudar a interação do SARS-CoV-2 com células em cultura de células, artigo que foi publicado recentemente no Scientific Report da Nature, como também de estudar as mesmas interações ocorrendo em vivo, utilizando biópsias obtidas por métodos minimamente invasivos pelo nosso colega Paulo Saldiva, de diferentes órgãos de pacientes que chegaram a óbito pela Covid-19, que nós estamos analisando em nosso laboratório. O Atlas tem não apenas imagens obtidas por diferentes técnicas de microscopia eletrônica, de varredura e de transmissão, como a partir de dezenas de imagens, esquemas tridimensionais que permitem uma visualização melhor para os profissionais que trabalham com o assunto, para os estudantes de curso de pós-graduação e de graduação, e numa apresentação diagramática também para a população em geral, uma vez que será objeto de ampla divulgação na sociedade. Esse é um exemplo de um esquema mostrado pelo
no Atlas. O Atlas mostra algumas estruturas que são relevantes. É o caso do apicoplasto, essa grande estrutura central que nós encontramos aqui, que, na realidade, é uma estrutura de natureza endossimbiótica que o toxoplasma adquiriu ao longo do processo evolutivo e que tem sido chave para o desenvolvimento de novos agentes para o tratamento da toxoplasmose, como alguns antibióticos que interferem justamente com a replicação do DNA. Esta é uma organela que tem um genoma próprio, com características especiais, e alguns antibióticos, como, por exemplo, a clindamicina, que é utilizado no tratamento de toxoplasmose, interfere justamente nesta estrutura que vem sendo objeto de vários estudos. Interessante ressaltar o ciclo de vida deste protozoário, que circula em uma quantidade bastante grande de animais de várias naturezas, em mamíferos, em aves, e formando um conjunto de processos que permite com que a sua transmissão se dê de uma forma efetiva, seja através da ingestão de alimentos mal cozidos, sobretudo carne, seja para ingestão de água contaminada ou de verduras que não foram bem lavadas e que contêm oocistos que são eliminados pelos felídeos, sobretudo o gato, que é o mais importante agente transmissor, mas temos também as transmissões, seja por via transplacentária, seja por transplante de órgãos de pessoas que estavam infectadas com o parasito. O seu ciclo evolutivo no hospedeiro dito definitivo, que é o gato, é um ciclo extremamente interessante do ponto de vista biológico, ainda pouco entendido, mas que tem sido mais recentemente objeto de estudo, e isso vai certamente ser ampliado nos próximos anos, porque o grupo no qual está incluído o professor Dubey acaba de descrever recentemente que é possível reproduzir o ciclo do gato no camundongo, desde que esse camundongo tenha uma enzima, que é a delta-6 dessaturase, inibida com um suplemento alimentar de ácido linoleico. Isso reproduz no camundongo e também agora em cultura de células in vitro o ciclo dito sexuado do Toxoplasma gondii. Esse ciclo é fundamental porque é ele que permite que se forme macrogametas, aqui representados nesse esquema, e microgametas, que são células flageladas, são os espermatozoides, digamos, do Toxoplasma gondii, a sua forma altamente móvel, que fecunda o macrogametócito e dá origem ao oocisto que vai posteriormente dar origem aos esporozoítos. Esses oocistos são eliminados nas fezes e é ele que vai contaminar, né? E porque são milhões de oocistos que um gato pode eliminar em todos os lugares por onde ele passa e que explica a grande eficiência de transmissão da doença. Esse parasito é capaz de invadir células de várias maneiras, por vários mecanismos. Nós vamos ver isso de uma forma de um filme, um curto filme a ser apresentado logo a seguir, e é capaz de invadir células e nessas células entrar num processo mais quiescente de multiplicação e dar origem a cistos. Cistos esses que persistem na grande maioria dos pacientes sem causar nenhum problema. De uma hora para outra, por uma baixa da defesa imunológica, a utilização de corticoides e vários outros tratamentos, esses cistos podem se transformar em formas altamente invasivas, os taquizoítos, e reativar, portanto, uma infecção que estava dormente. Esses cistos estão envolvidos por uma parede cística, o que dá uma resistência bastante grande. Todas essas imagens permitiram a que um grupo de colegas que compõem os autores desse livro, queria destacar aqui a professora Márcia Dias, doutor Disseu Teixeira, professora Marlene Benchimol, Rociane Vomaro e Paulo Henrique Crepaldi,
Alguns desses são especialistas na área computacional, de design computacional e de simulação computacional, conjuntamente, utilizando as várias imagens obtidas, deram origem ao filme que será apresentado em 3 minutos pela professora Márcia Tias, a quem eu passo a palavra. Márcia, com você. Obrigada, Vanderlei. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Eu vou aqui compartilhar a tela e esse vídeo. Aqui, ele, na verdade, é uma compilação de 2 vídeos em 3 minutos, resumindo o que se passa no ciclo de vida do Toxoplasma gondii. O vídeo se inicia com a infecção do gato, os vídeos completos eles são dublados em inglês e em português, temos 2 versões, e aqui eu condensei em 3 minutos, que na verdade são quase 10, 15 minutos de vídeo. Então, a invasão do epitélio intestinal do gato, o processo de esquizogonia, a formação de gametas, em seguida, o gameta feminino, não, gameta masculino, microgameta, aqui o desenvolvimento do macrogameta, e a seguir, na sequência, nós vamos ver aqui o processo de fertilização, com a formação do oocisto, primeiramente imaturo, os milhares de oocistos, como o Dr. Vanderlei comentou, que vão ser eliminados com as fezes do gato. Essa é a primeira parte do vídeo, que continua com o processo de esporulação, ou seja, o amadurecimento desses oocistos, que se tornam, então, infectivos quando ingeridos por um novo hospedeiro, seja na água, seja em alimentos contaminados. Então, nessa segunda parte do vídeo, a gente faz menção à infecção no homem e nos hospedeiros intermediários, né? A infecção inicial de esporozoítos, que vão dar origem aos primeiros taquizoítos, que vão disseminar, fazendo a fase aguda da doença, né, da infecção, e aqui o aspecto mais de biologia celular, com os movimentos de deslizamento, a secreção de organelas específicas que promovem a adesão, reconhecimento e, finalmente, a invasão de uma célula hospedeira, onde agora esse taquizoíto vai se dividir por endodiegenia. No desenvolvimento dessa animação, nós tivemos várias dúvidas sobre como determinadas etapas se processam, e isso criou várias perguntas que estão sob investigação agora no nosso laboratório. Então, aqui a disseminação para o sistema nervoso central, com a cronificação da presença do toxoplasma com a conversão de taquizoítos em bradizoítos. E eu vou colocar no chat os links para onde se pode ter acesso à versão completa dos vídeos. Ok? Muito obrigada. Era isso que eu queria apresentar a vocês essa noite. Muitíssimo obrigado, professora. Acadêmico Vanderlei, parabéns. É mais uma grande demonstração de produtividade científica de alto nível. Obrigado. Eu queria informar que este livro, esse Atlas, estará disponível Perdemos o seu som, Vanderlei. Todos os membros da academia, na sua versão, Sandra Abreu, e eu, então, farei o encaminhamento. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Vanderlei. Acadêmico Vanderlei. Eu passo a palavra agora ao acadêmico Ricardo Cruz, secretário-geral da Academia Nacional de Medicina, que vai fazer algumas considerações sobre a importância do Dia do Médico na Academia Nacional de Medicina e vai também apresentar o Dr. Drauzio Varela. Mas eu queria saudar o Dr. Drauzio Varela, também com meu amigo. Na década de 60, eu, aluno de cursinho, 9 de julho, preparatório para medicina, tive um professor que tinha quase a minha idade, era o Drauzio Varela. Então, desde essa época, eu tive a oportunidade de acompanhar a vida dele.
terminada a faculdade, ele foi aos poucos se tornando um grande especialista em moléstias infecciosas e graças também ao meu interesse por moléstias infecciosas, acabamos, às vezes, cruzando os nossos caminhos, mas sempre eu tive a oportunidade de seguir o que ele fazia. E, desde o início da sua formação, ele se caracterizou por ser igual, mas diferente, igual aos melhores da competência médica, mas também diferente porque ele via a medicina como algo a ser muito praticado além do consultório. E teve sempre um interesse e uma mania de se comunicar cada vez melhor com a população. Eu lembro quando ele ainda fazia programas médicos de divulgação na rádio, alguma coisa na Avenida Paulista, lembra, Drauzio? E em seguida, diferentes programas de televisão, até ter se transformado naquilo que ele é. Ele nunca deixou de ser médico. Ele infectologista, ele lidando com oncologia, teve um papel fundamental na dramática fase da AIDS, teve um papel também muito importante na Zika, e agora é sempre reverenciado como um dos médicos mais ativos na educação da sociedade, com dados científicos, evidências científicas e uma grande capacidade de comunicação. A mesma capacidade de comunicação que o diferenciou desde a época do cursinho, quando ele conseguia atingir os alunos mais refratários como eu, até hoje nos grandes programas de televisão. Então, Drauzio, para mim, por coincidência, agora ocupando essa posição de presidente da Academia Nacional de Medicina, é uma grande alegria, um grande prazer e uma honra ter você aqui hoje entre nós. Eu vou passar a palavra ao Ricardo, mas eu não podia deixar de também agradecer muito de coração você estar aqui e o trabalho que você faz em benefício de todos. Ricardo. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, Rubens Belfort Júnior, excelentíssimo presidente por 3 gestões da Academia Nacional de Medicina, Pietro Novellino, estimadas confreiras, estimados confrades e ilustres convidados, na qualidade de secretário-geral da Academia Nacional de Medicina nesta gestão 2020-2021, eu, então, estarei, neste momento, falando para todos por poucos minutos a respeito da importância para nós, que é, naturalmente, o Dia do Médico. O Dia do Médico, como o acadêmico José Carlos do Valle, no momento das comunicações dos acadêmicos, já lembrou a todos, e é de conhecimento de todos, naturalmente, se comemora no dia 18 de outubro, que é exatamente o próximo domingo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. A respeito da importância para nós que é. Eu vou lhes falar, então, sobre o Dia do Médico e a Academia Nacional de Medicina, de uma maneira bastante breve, e lembrando que o Dia do Médico ele é escolhido como dia 18 de outubro, porque este é o dia de São Lucas Evangelista, que é conhecido como santo padroeiro da medicina. Na verdade, São Lucas era também um exímio pintor. São Lucas foi um dos 4 evangelistas, é o autor do 3º evangelho. Ele tinha talento para pintura e exercia a profissão de médico. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, na verdade, ele foi discípulo de São Paulo. E na epístola aos Colossenses, o apóstolo Paulo se refere a ele como médico amado. Na tradição litúrgica, seu dia é comemorado no dia 18 de outubro, que passou a ser, então, o Dia do Médico, e Lucas ressalta em seu evangelho os aspectos mais destacados da personalidade de Jesus, que são o amor, sua delicadeza e compaixão pelos pobres, pelas crianças e pelos pecadores. Vai daí, naturalmente, a descrição na filosofia grega do chamado amor ágape. A história de São Lucas foi escrita de uma maneira muito interessante pela escritora Taylor Caldwell, nesse livro conhecido por muitos, Médico de Homens e de Almas. Na verdade, este livro é um livro a respeito da vida de São Lucas, não só como evangelista, mas também como médico. Foi um romance histórico muito difundido e, embora se trate de uma obra de ficção, ela é uma obra que contribui para a consagração da personalidade e da obra de São Lucas.
a Academia Nacional de Medicina, a casa do médico, naturalmente, não poderia deixar de valorizar de uma maneira extraordinária o Dia do Médico. Em todos as suas reuniões científicas, por todos os ângulos da medicina, né? A medicina assistencial, o ensino, a gestão e, naturalmente, a pesquisa, a Academia Nacional de Medicina, durante todos esses anos, e já se vão 191 anos, estamos no ano de número 191, sempre destacando a medicina sob todos os seus ângulos, né? Assistencial, pesquisa, ensino e gestão. E, obviamente, os acadêmicos da Academia Nacional de Medicina não olham para cima, não olham, na verdade, para frente, para cima, como um exemplo de soberba, muito pelo contrário, e sim numa clara demonstração da preocupação que nós temos de estar olhando para o futuro com base no presente e, curiosamente, neste dia que se comemora o Dia do Médico na Academia Nacional de Medicina, comemora-se o Dia do Professor, o dia 15 de outubro. E inúmeros acadêmicos, como eu tenho certeza que inúmeros convidados que estão nesse momento nos assistindo, e agradeço a eles por essa honra que nos dão de estar assistindo a essa sessão, também militam no ensino. A prática médica, ela frequentemente, ela combina todas estas modalidades do exercício da medicina. A medicina assistencial, a pesquisa, o ensino e a gestão. A pergunta que se faz num ano tão complicado como esse é se, afinal de contas, existem motivos para se comemorar. Bom, existem sim, né? Certamente existem motivos para se comemorar. A Academia Nacional de Medicina teve um ano, está tendo um ano bastante profícuo na visão da diretoria, e eu tenho certeza que na visão dos acadêmicos como um todo, e apesar de todos os problemas que permeiam a medicina, e eu tenho certeza absoluta que o nosso convidado, sobre o qual falarei em seguida, vivenciou muitas dessas questões. A crise na medicina, na verdade, ela é vista sob vários ângulos, e a Academia Nacional de Medicina não deixa, na verdade, nas suas sessões clínicas, de estar procurando mapear estas questões todas que dizem respeito a uma regulamentação necessária com relação às faculdades de medicina nesse país, as condições para uma melhor distribuição de médicos, aumentar a cobertura da atenção primária, organizar melhor a rede hospitalar, melhorar o sistema de regulação de filas, aumentar a integração dos sistemas de dados, melhorar a integração entre os sistemas público e privado, criar novos modelos com foco no idoso e no paciente crônico, implementar a avaliação de desempenho e qualidade dos serviços, melhorar a remuneração dos prestadores de serviço, definir a extensão da cobertura universal do SUS, enfim, o Sistema Único de Saúde, que é um orgulho nacional, e quantas vezes eu já ouvi Drauzio Varela e muitos dos nossos eminentes acadêmicos e colegas falar a respeito desse orgulho nacional que é o nosso Sistema Único de Saúde. A diretoria da Academia Nacional de Medicina poderia ter escolhido muitos médicos para falar na noite de hoje, muitos dos nossos estimados acadêmicos, mas a nossa escolha na noite de hoje recaiu no nome de Drauzio Varela. Drauzio Varela é médico e escritor, ele é cancerologista formado pela Universidade de São Paulo e no início dos anos 70 trabalhou na área de moléstias infecciosas, durante 20 anos dirigiu o serviço de imunologia do Hospital do Câncer e também dirigiu o serviço de câncer no Hospital Ipiranga, foi um dos pioneiros no tratamento da AIDS, como o presidente Rubens Belfort lembrou. Na Rede Globo de televisão, o Dr. Drauzio fez várias séries sobre o corpo humano, que foram de grande valia, naturalmente, para um melhor entendimento das doenças por parte da população em geral. Em 1989, ele iniciou um trabalho de pesquisa sobre a prevalência do vírus HIV na população carcerária da Casa de Detenção do Carandiru. Ele realiza o mesmo trabalho na Penitenciária Feminina de São Paulo. E, a exemplo do presidente Rubens Belfort, o Drauzio Varela tem uma atuação na Amazônia e ele dirige um projeto de bioprospecção de plantas brasileiras
com o intuito de obter extratos para testá-los experimentalmente em células tumorais malignas e bactérias resistentes aos antibióticos. Esse é um projeto apoiado pela FAPESP. Esse é meu último slide. O nosso convidado de hoje, Drauzio Varela, ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura em Não Ficção no ano de 2000 pela sua obra Carandiru, Estação Carandiru, que foi publicada em 1999, e escreveu vários livros, esses são apenas alguns deles, em 2004, Por um Fio, em 2007, O Médico Doente, e agora, mais recentemente, Carcereiros e Prisioneiras. Drauzio Varela é um orgulho para a medicina nacional e é por esse motivo que a diretoria da Academia Nacional de Medicina, senhor presidente, o escolheu para ser o conferencista na noite de hoje, nesta sessão que é destinada a homenagear o Dia do Médico. O Dia do Médico, dia 18 de outubro, próximo domingo, e a Academia Nacional de Medicina passa a palavra nesse momento ao Dr. Drauzio Varela para a sua conferência A Medicina e Eu, 50 anos de militância na medicina sob vários aspectos, e será um prazer para nós, Drauzio, mais uma vez ouvi-lo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Ricardo, agradeço o seu convite, agradeço estar aqui agora na presença do meu velho amigo Rubens Belfort, cuja carreira eu acompanho há muitos anos. Ele disse que não era bom aluno no cursinho, mas não é verdade. O Rubens sempre foi um aluno brilhante, um médico brilhante hoje. É muito bom ver a academia se renovando e ter um presidente com a qualidade do Rubens Belfort. Quando o Ricardo me ligou e me convidou para fazer essa palestra, na hora, lógico que é muito honrado, mas perdido completamente, sem saber o que eu podia falar. E na conversa que nós tivemos em seguida, veio essa ideia de falar sobre 50 anos de medicina. Eu, na verdade, me formei em 1967, portanto, já são 53 anos. Então, eu vou ler esse texto, ele tem 20 minutos, para os quais eu peço a paciência dos acadêmicos, né? O texto diz o seguinte: 50 anos atrás, no Teatro Municipal de São Paulo, fui o orador da minha turma, que foi a 50ª formada pela Universidade de São Paulo. Naquela ocasião, nós tínhamos elegido como paraninfo o parasitologista Luiz Hildebrando da Silva, um dos professores afastados da universidade por atividades interpretadas como subversivas. A escolha foi considerada uma afronta pela direção da faculdade, que houve por bem não participar nem considerar oficial a cerimônia de formatura. Eram tempos de ditadura. Ao escolher um professor que fazia parte de um grupo de docentes demitidos da universidade por razões puramente ideológicas, fazíamos um protesto contra o autoritarismo militar e a sua influência na academia. No final do discurso, eu dizia com ardor juvenil: a ninguém assiste o direito de exigir que nos transformemos em seres amorfos dentro da sociedade, reduzidos unicamente às funções de estudar e calar. Nosso silêncio poderá ser cômodo às classes dominantes. Para a pátria, porém, representaria gravíssima traição. Meu pai depois diria ter tido certeza de que eu seria preso no final da cerimônia. Não era preocupação descabida. Perdemos vários colegas de faculdade e amigos desaparecidos nos porões da repressão. Ao contrário da maioria dos universitários de hoje, tínhamos sonhos grandiosos naquele tempo. Queríamos combater a miséria, acabar com a esquistossomose, chagas, varíola, poliomielite, tuberculose e com a mortalidade infantil e a desnutrição das crianças. Ao mesmo tempo, sonhávamos com a criação de universidades, metrópoles como Brasília, de cidades novas pelo interior e em alfabetizar todos os brasileiros. Não vamos esquecer, no entanto, que a memória é editora falaciosa, especialista em deletar nossos defeitos e as experiências negativas.
Em matéria de costumes, éramos bem mais atrasados do que os jovens de agora. Não tínhamos consciência do nosso machismo. Em nossa turma de 100 alunos, havia apenas 15 mulheres, espécie de cidadãs de segunda classe na faculdade, no intervalo das aulas recolhidas nas salas do departamento feminino, área vedada à presença masculina. Quando ouço falar da revolução sexual provocada pela pílula nos anos 60, lamento ter acontecido onde eu não estava. O racismo da sociedade brasileira se refletia em nós. Não achávamos estranho haver em nossa turma os 2 únicos estudantes de ascendência negra entre os 500 alunos da faculdade. Colegas homossexuais, masculinos ou femininas eram tratados como inferiores e alvos de chacotas grosseiras. Pertencíamos a uma elite estudantil que, ao receber o diploma da USP, julgava garantida a ascensão social. Apesar da gravidade dos problemas de saúde pública com os quais convivíamos no Hospital das Clínicas, a faculdade nos formava para ganharmos a vida como profissionais liberais. Pouquíssimos de nós imaginavam que um dia dependeríamos de empregos formais para sustentar a família. Vamos lembrar que, naqueles dias, os pacientes sem condições financeiras para arcar com os custos médicos ficavam limitados ao antigo Instituto Nacional da Previdência Social, o INPS. Os demais eram rotulados como indigentes, portanto, dependentes da caridade pública. Apesar da formação inadequada para as necessidades do país, minha geração de médicos esteve à frente da maior revolução da história da medicina brasileira, a criação do Sistema Único de Saúde. Na Constituição de 1988, escrevemos que saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. A despeito da formulação um pouco demagógica do slogan, que não garantia os meios para cumprir tal dever e infantiliza o cidadão ao retirar dele a responsabilidade de cuidar da própria saúde, foi, de fato, uma revolução. Nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes ousou oferecer saúde gratuita a todos, sem exceção. Enquanto frequentei a faculdade, havia 80 milhões de brasileiros. Na Copa do Mundo de 1970, já éramos 90 milhões em ação. Hoje, somos 210 milhões. Apesar das desigualdades sociais revoltantes, dos desmandos predatórios de representantes políticos que elegemos e da parte de nossa elite financeira mancomunada com eles, levamos a medicina aos 4 cantos do Brasil, tarefa anteriormente impensável num país de dimensões continentais. A maioria de meus colegas de turma e eu fomos criados sem pediatras, mesmo morando em São Paulo. Se não havia cuidados pediátricos para as crianças da capital, o que acontecia no campo, onde viviam 80% dos brasileiros? Hoje, apesar do crescimento populacional explosivo, praticamente não há crianças sem algum acesso à assistência médica. As cenas de bebês morrendo de desidratação, um atrás do outro, nos plantões do pronto-socorro de pediatria, que tanto nos revoltavam, não acontecem mais. A mortalidade infantil caiu no país inteiro. Quando saí da faculdade, a taxa de mortalidade infantil era de 73 para cada 1.000 nascimentos. No ano passado, foi de 14. Apesar de todas as deficiências, desorganização, uso político, corrupção e demais desmandos do SUS, no curto espaço de 32 anos, implementamos o maior programa gratuito de vacinações, de transplantes de órgãos, do tratamento da infecção pelo HIV do mundo inteiro. Nosso programa Estratégia Saúde da Família, que cobre a maior parte do país, é considerado pelos organismos internacionais um dos mais importantes na saúde pública mundial. As transfusões de sangue se tornaram seguras, o resgate socorre pessoas no Brasil inteiro. Essas conquistas
convivem com subfinanciamento crônico, as filas nos serviços de emergências e nos ambulatórios hospitalares e as dificuldades de acesso a cuidados médicos de qualidade. Ao lado dessas transformações, vimos nascer, junto com a instalação da indústria automobilística nas cidades do ABC paulista, os primeiros planos de saúde, que se popularizaram a partir dos anos 1990. Hoje, a saúde suplementar oferece assistência médica a cerca de 47 milhões de brasileiros. Os recursos disponíveis à saúde suplementar e ao SUS expõem a desigualdade brasileira. Mais de 137 bilhões de reais para cuidar dos 47 milhões de beneficiários dos planos de saúde, contra 250 bilhões destinados aos 160, 170 milhões de brasileiros que dependem exclusivamente do SUS. Nesse novo panorama, pouquíssimos conseguiram exercer a profissão liberal para a qual fomos formados. Passamos a ser funcionários públicos ou prestadores de serviços em empresas, convênios e planos de saúde, ou empregados de hospitais e grupos empresariais de assistência médica. A lógica de mercado invadiu o sistema de saúde. Administradores alheios à profissão trouxeram palavras de ordem às quais não estávamos habituados: produtividade, racionalização da mão de obra, economia de escala, lucratividade, fusões, corporações, capital de risco. Por outro lado, a nova ordem permitiu a construção de grandes hospitais, conglomerados de laboratórios de análise, equipamentos modernos e operadoras de saúde com grande número de associados. Assim, milhões de pessoas doentes puderam fazer exames complexos e receber tratamentos inacessíveis no passado. A oncologia moderna e outras áreas da medicina não existiriam no Brasil não fosse a saúde suplementar. O preço pago foi alto, entretanto. Reduzido à condição de número, o paciente deixou de ser o centro de atenção e a razão de existir do sistema. A má fama e o desinteresse dos colegas frustrados com os salários e as condições de trabalho fez perder parte do prestígio que tínhamos na sociedade quando disputávamos com os bombeiros a primazia da profissão mais respeitada. É pena, porque muitos se esquecem do grande número de médicos dedicados que, a despeito da remuneração e da falta de recursos materiais para o trabalho, mantém o atendimento à população de baixa renda espalhada pelo interior ou aglomerada na pobreza da periferia das nossas cidades. Muitos de meus colegas estão entre as pessoas mais generosas que conheci. Quando penso nessas contradições e nos desafios sociais que nós enfrentamos nos últimos 50 anos, vem a certeza de que fomos muito privilegiados. De um lado, cada um à sua maneira, ajudamos a levar assistência médica ao país inteiro. O SUS é um projeto em construção a ser aprimorado pelos que hoje estudam no grande número de faculdades espalhadas sem critério reconhecível pelo país afora. Estudando em escolas medíocres, estarão à altura desse desafio? De outro, em nossos anos de atuação profissional, testemunhamos um salto de qualidade técnica da medicina que não encontra paralelo na história da humanidade. Quando me formei, dispunhamos de análises laboratoriais, eletrocardiogramas e mais alguns exames. As imagens se achavam restritas aos raios-x, simples ou contrastados. Nesses 50 anos, vi surgirem as imagens dos órgãos internos reveladas com nitidez pelos ultrassons, tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas, cintilografias, PET scans, endoscopias. No passado, a cirurgia era a especialidade mais prestigiada. Ao terminar o segundo ano da residência no Hospital das Clínicas, meus colegas disputavam para saber quem havia feito mais gastrectomias, colicistectomias, operado mais hérnias e abdômenes perfurados por facas e armas de fogo. Nos anos seguintes, o papel da cirurgia clássica ficou mais acanhado. Medicamentos novos
capazes de curar úlceras duodenais, fizeram cair o número de gastrectomias. Os avanços da radiologia praticamente acabaram com as chamadas laparotomias exploradoras, tão frequentes naquele tempo. Cirurgias minimamente invasivas realizadas por via endoscópica se tornaram rotineiras. A robótica entrou na prática, criando a possibilidade de operar pacientes à distância. Em 1967, os grandes problemas nacionais eram as doenças infecto-parasitárias, que, embora ainda persistam, são bem menos prevalentes do que as enfermidades degenerativo-crônicas de hoje. A faixa etária da população que mais cresce é a que está acima dos 60 anos. Hoje, somos cerca de 20 milhões. Em 2050, seremos 40 milhões. O envelhecimento populacional dos últimos 30 anos levou 60 anos para acontecer na Europa desenvolvida. Os brasileiros envelhecem e envelhecem mal. Temos pelo menos 14 milhões de pessoas com diabetes. Hipertensão, metade das mulheres e homens chega aos 60 anos com hipertensão arterial. Doenças cardiovasculares e câncer disputam o título de principal causa de morte. A obesidade virou epidemia. 57,5% dos brasileiros vivem acima do peso. Os quadros demenciais estão presentes em grande número de famílias. Em 1967, contávamos com meia dúzia de medicamentos para controlar a pressão arterial e as taxas de glicose no sangue. Hoje existem tantos que há necessidade de especialistas para lidar com eles. Quem sofria de infarto naquela época dependia da ajuda divina para continuar vivo. Cateterismos, estentes, pontes de safena e UTIs aliviaram o trabalho do Criador na recuperação desses pacientes. Pouco havia a ser feito nos doentes com câncer que não se curavam com cirurgia ou radioterapia. Minha geração assistiu ao desenvolvimento da quimioterapia e agora vê nascer as terapias-alvo e a imunoterapia moderna, primeiros passos na direção de uma mudança de paradigma na oncologia do século XXI. Vimos emergir a epidemia de AIDS em 1981. 3 anos mais tarde, a ciência já tinha isolado o vírus e desenvolvido um teste para identificar os infectados. Em 1985, surgiu o AZT. Em 95, os inibidores de protease, que criaram a possibilidade de controlar a doença. Nunca a humanidade lidou com uma epidemia com tanta rapidez e eficiência. Nos últimos 30 anos, os avanços da pesquisa pura e da biologia molecular produziram uma avalanche de informações sobre a natureza íntima do DNA, RNA e das proteínas envolvidas nos processos infecciosos, inflamatórios, degenerativos, autoimunes e neoplásicos. As consequências desses conhecimentos darão origem à medicina personalizada que levará em conta a biodiversidade humana, aos transplantes de célula-tronco e à manipulação de genes que corrigirão defeitos genéticos ou adquiridos. O domínio das informações que brotam incessantemente das bancadas dos laboratórios e dos estudos clínicos internacionais com milhares de participantes está além da capacidade humana para digeri-las. Sem a ajuda da informática e de supercomputadores que aprendem com a experiência, como os que conceberam o Watson da IBM, não haverá como reconhecer-lhes a prioridade e incorporá-las à prática. O médico que toma decisões pessoais, não aparadas em evidências científicas sólidas, será uma figura tão ultrapassada quanto a dos que aplicavam ventosas e propunham sangrias. Os próximos desafios serão os de levar os benefícios dessa medicina altamente tecnológica ao restante da população. Tarefa para gerações, porque exigirá a reinvenção de um SUS que ainda nem conseguimos ampliar com a abrangência necessária. Os custos dessa nova medicina serão tão elevados que talvez venhamos a nos convencer finalmente de que o investimento preferencial deve ser na atenção primária, na prevenção.
Impedir que as pessoas fiquem doentes evita sofrimentos e sai muito mais barato. Pela primeira vez na história de nossa espécie, pudemos oferecer alimentos de qualidade a grandes massas populacionais e tornamos possível ganhar a subsistência no conforto das cadeiras. Em 1900, apenas 10% trabalhavam em atividades sedentárias. Hoje, 90% ganham a vida sentados. Obesidade e sedentarismo são os grandes males das sociedades modernas. Preocupados com as lagoas de coceira da esquistossomose, as casinhas de pau a pique da doença de Chagas e com a falta de saneamento básico causadora de tantas enfermidades, qual de nós imaginou naquela época que um dia a principal mensagem de saúde pública seria: não dá para passar o dia inteiro sentado comendo tudo que te oferecem? Os médicos que nos precederam transmitiam as mensagens de saúde. Não sei se eu saí do ar. Os médicos que nos precederam transmitiam as mensagens de saúde ao encontrar as pessoas na rua, nas praças, nas festas da comunidade. As praças de hoje são as estações de rádio, os canais de televisão, o Facebook, o Instagram, o Google, o YouTube e os sites da internet. A tela do celular se tornou o meio mais rápido de transmissão de informações médicas. Graças a esses meios de comunicação, o paciente de hoje é muito mais informado do que há 50 anos. Muitos dos que nos introduziram na profissão eram médicos autoritários, que impunham suas condutas sem levar em conta as idiosincrasias individuais. A função do médico moderno é a de apresentar as possibilidades técnicas para ajudar a pessoa doente a decidir qual delas se adapta melhor às suas necessidades e desejos particulares. Quantos desafios cada um de nós experimentou? Quantas dificuldades, exigências e sacrifícios pessoais e familiares o exercício profissional nos impôs nessas 5 décadas. Amigos e contemporâneos nossos que escolheram outras profissões podem ter levado vida mais tranquila, menos sacrificada e ganhado mais dinheiro com menos esforço. Mas duvido terem conhecido o prazer de ver alguém à beira da morte sobreviver graças aos nossos conhecimentos, dedicação e envolvimento pessoal desinteressado. O arquiteto deve sentir prazer diante da casa construída, o advogado por defender o interesse do cliente, o publicitário pela campanha idealizada, o mecânico ao ver o motor consertado, o agricultor a admirar o verde da plantação. Serão esses prazeres comparáveis ao que sentimos ao aliviar o sofrimento humano, a razão maior da existência da nossa profissão? Queridos amigos, nessa apresentação procurei deixar claro que jamais me arrependi da escolha que fiz ao prestar o exame vestibular. 50 anos mais tarde, continuo encantado pela medicina, profissão caprichosa como a mulher amada, capaz de despertar crises inesperadas de paixão pela vida inteira. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Dr. Drauzio Varela. Por maior que fosse a expectativa, mais uma vez, meu amigo, você superou a nossa expectativa, deu uma linda demonstração de como a medicina continua cada vez mais maravilhosa, precisando de médicos maravilhosos em benefício de todos. Em nome da academia, dos acadêmicos, dos nossos convidados, eu queria te agradecer e felicitar. Passo a palavra agora aos acadêmicos interessados em fazer comentários ou algumas perguntas. A palavra está aberta. Começamos pelo presidente Pietro Novellino, por favor. Presidente. Olha o som, Novellino. Olha o som, Novellino. Está sem som.
Enquanto ele ativa o som, eu passo a palavra ao acadêmico Zé Carlos do Vale. Excelentíssimo senhor presidente Rubens Belfort Júnior, caros estimados confrades, convidados, meu grande amigo, com muita saudade de você, Drauzio Varela. Eu também. Eu não sou amigo do Drauzio há 60 anos como nosso presidente, mas eu diria que há 40 anos. Conheci o Drauzio quando fui diretor do Hospital de Oncologia e ele chegou lá muito magro, com um imenso caindo no ombro, para falar sobre tratamento de melanoma avançado com BCG oral. Nessa época, Drauzio revolucionou essa história porque todo mundo olhava de maneira enviesada esse novo método que ele vinha propondo e já vinha testando lá do AC Camargo. Inclusive, fez essa conferência no Memorial Hospital de Nova York. Pois bem, de lá veio a minha admiração e estima pelo Drauzio. Nós nos encontramos muitas vezes em congressos dos Estados Unidos e na Europa e fizemos cursos juntos, né, Drauzio? No MD Anderson Houston, no Instituto dos Tumores de Moscou, onde você perdeu a paciência com aqueles russos, achando que eles estavam muito atrasados. Eu pedi, calma, Drauzio, que você queria fuzilar aqueles camaradas. Mas o Drauzio tem uma história pessoal que eu vou falar aqui, que vocês talvez não saibam. Bom, primeiro, ele já fez uma conferência aqui para nós, quando o Marcos Moraes era presidente, no dia 26 de junho de 2008. Você não deve estar lembrado disso, mas eu me lembro. Tem várias fotografias contigo. E naquela época eu falei, vou repetir agora, a tua história que é muito interessante, porque você era estudante de medicina e, junto com outros amigos, criaram um protótipo de curso pré-vestibular chamado Objetivo. E se dizia naquela época, o estudante de pré-vestibular que não cursasse o curso objetivo do doutor Drauzio, na época você não era doutor, você era estudante de medicina, não fizesse o objetivo do Drauzio Varela, não tinha chance de entrar em uma faculdade. E esse curso ficou como o mais famoso curso de preparação para a Faculdade de Medicina do Brasil. O Drauzio conheceu a esposa dele, a Regina Lúcia Palhares Braga Varela, a famosa Regina Braga, grande atriz, comemorada, festejada, com inúmeros prêmios, uma artista fantástica. Como é que o Drauzio conheceu a mulher dele? Ele hoje é um grande apresentador, um verdadeiro showman, um artista, mas ele não foi de improviso que chegou nesse ponto que ele chegou. Ele foi procurar a atriz Regina Braga para fazer um curso, acho que de impostação de voz e apresentação. Se eu estiver errado, você me corrija, Drauzio. E lá ele fez amizade e se apaixonou por Regina Braga. Lá se vão tantos anos e até hoje ele é casado com ela. Me parece que um casamento muito feliz. Ele tem ainda a sorte de ter um enteado que é um ator extraordinário, que é o Gabriel Braga, que está na Globo. Outra coisa que eu queria dizer, não só ligar o microfone da Jordana, por favor. No melanoma do Brasil, como no tratamento da AIDS, em que ele se notabilizou. São inúmeras as qualidades do Drauzio. Eu tenho uma profunda admiração por você, sinto muita saudade dos tempos que nós nos encontramos por muitos congressos da Associação Americana nos Estados Unidos. É uma pena que nós não vejamos mais. Eu quero dizer a você, eu sou um profundo admirador teu. E sempre disse o seguinte, o médico que se notabilizou mais no Brasil e no exterior foi Ivo Pitangui. E o médico mais conhecido do Brasil é Drauzio Varela. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Carlos. Muito obrigado. Nós temos o presidente Pietro Novellino, acadêmico Barros Franco, acadêmico Raul Kutaiti e acadêmico Paulo Bus,
para fazer comentários. Presidente. Senhor presidente, novamente, senhor secretário-geral, caríssimo conferencista eminente Drauzio Varela, eu, na apresentação do nosso caríssimo secretário Ricardo Cruz, comemorando, fazendo considerações sobre a comemoração do Dia dos Médicos, eu queria dizer que Lucas, quando criança, foi perguntado por Diodoro, que era, evidentemente, um homem eminente naquela época, o que ele ia ser quando crescesse. E ele disse: encontrar o Deus e a humildade. Então, esse comentário sobre a apresentação do acadêmico Ricardo Cruz. Quanto ao nosso eminente, queridíssimo Drauzio Varela, eu acho que ele mostrou bem a evolução da medicina, mas tem sido uma preocupação, inclusive pelo Conselho Federal de Medicina, a perda do humanismo na medicina, não? Porque já foi dito que a medicina é eterna como a dor da natureza. E, para terminar, eu queria enaltecer a figura de Drauzio Varela, que não só pela sua competência, pela sua liderança, mas assistindo falar na Rede Globo de televisão, né, em cima, justamente sobre o coronavírus, dando as instruções para a profilaxia, em cima está: Dr. Drauzio Varela não recebeu nada por esta comunicação. Isso mostra o humanismo e, evidentemente, o caráter enaltecido de Drauzio Varela. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Drauzio, eu vou deixar que você fale ao final, porque são muitas pessoas interessadas em falar agora. Acadêmico Barros Franco. Prezado presidente, um prazer estar aqui. Aos prezados acadêmicos, um grande abraço. Infelizmente, hoje não pude chegar mais cedo, mas assisti à apresentação. Queria parabenizar o nosso colega Drauzio Varela, do Instituto de Todos. Realmente eu não tenho esse prazer como teve o nosso prezado confrade Zé Carlos do Vale, o presidente de um convívio mais próximo, mas o conheço pelas suas inúmeras apresentações. Em relação ao tema, eu acho que são pontos que devem ser discutidos e que são importantes. Eu tenho uma preocupação muito grande com os fatores em relação à evolução do que vai ser feito em relação à medicina brasileira. Porque, em primeiro lugar, eu acho que, hoje em dia, na realidade, a medicina, digamos assim, que não é o SUS, hoje em dia presta um enorme favor à medicina brasileira. E, por outro lado, é esse tipo de medicina que trouxe a qualidade, digamos assim, e a medicina de alto nível. Entretanto, infelizmente, nem todos têm direito a esse tipo de medicina. Eu me pergunto, inclusive, se todos, em algum dia, terão direito a esse padrão de medicina. E essa medicina de alta sofisticação, de alta qualidade, é medicina muito cara. E, cada vez mais, ela se tornará mais cara, à medida que a tecnologia se desenvolve com robôs, essa coisa toda, e a população, infelizmente, não está se tornando com mais condições financeiras para poder bancá-la. Eu acho que essa é a grande pergunta, como isso vai evoluir. Então, nós temos, por um lado, países que utilizaram esse tipo de medicina, como os Estados Unidos, e conseguiram atingir grande tecnologia, mas não conseguiram dar um atendimento adequado à população como um todo. E, por outro lado, temos países, por exemplo, como Havana, quer dizer, a capital do país, que também oferece uma medicina
talvez mais equalitária, mas de baixíssima qualidade. Então, eu acho que esse vai ser um ponto que nós vamos ter muita dificuldade de conseguir manter, como nosso colega Drauzio falou, uma medicina de altíssima qualidade nos dias de hoje, para uma população enorme e empobrecida, com a população do Brasil e, evolutivamente, provavelmente, do mundo, cada vez mais envelhecida. Então, acho que essa é uma pergunta: como nós vamos resolver isso? Vamos baixar o padrão da medicina e oferecer a todos? Vamos manter a medicina de alta qualidade para a população menor e oferecer uma medicina de segunda qualidade para a população mais pobre? O que vai ocorrer com o SUS, né? Quando, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter um SUS que ofereça uma medicina de qualidade como a medicina complementar oferece, ou não? Vamos oferecer transplante para todos ou só para aqueles que podem pagar? Então, são desvios que nós vamos ter que fazer opção na vida. Por outro lado, eu acho que realmente o médico de hoje não está pior do que o médico de ontem. Ao contrário, eu acho que está melhor. Melhor não só sob o ponto de vista de assistência médica, de formação e até mesmo de situação financeira. O médico, hoje em dia, ele tem realmente maior número de médicos empregados, mas com salários que não são excepcionais, mas que não são piores do que eram os médicos antigamente, e muitos deles, como foi o meu caso, no SUS, não no antigo SUS, não me lembro o nome que era, o Miguel Couto e esses outros hospitais que nós estávamos contando, mas praticamente sem salário nenhum, que lá iam treinar e conseguir se manter através da sua medicina privada. Então, esses eu acho que são os grandes pontos a ser discutidos em relação ao Brasil. Nós vamos manter uma medicina de altíssimo nível e hoje nós praticamos, felizmente, eu trabalho tanto em hospitais públicos como privados, trabalhei uma vida inteira, com mais de 35 anos da minha vida em hospitais públicos e tenho oportunidade privada. A medicina que eu faço hoje no privado, ninguém precisa mais sair do Brasil para fazer nada, em nenhum país. Uma medicina de altíssima qualidade. Mas, por outro lado, é por um grupo menor. E a medicina pública, que seria o papel do SUS, que era universalizar a boa medicina, infelizmente não atingiu isso, e isso sim, os hospitais públicos perderam a qualidade de atendimento, não porque eles se tornaram piores, mas sim porque eles não tiveram acesso à sua financeira medicina de alta qualidade. Então, essa é a grande pergunta. O que nós vamos fazer no Brasil, com uma população desse tamanho, que envelhece a cada ano, que diminui, portanto, a capacidade de gerar recursos para o paciente e gerar recursos para que a União possa, através dos impostos, praticar essa medicina que cada vez se tornava mais cara, né? Então, acho que essas são as discussões, serão desafios que nós teremos no futuro. É claro que a baixa de qualidade de algumas universidades tem sido uma grande pena. Isso não foi exclusivamente nas universidades que hoje em dia se desenvolveram país afora, mas na maioria das universidades públicas, inclusive as grandes universidades municipais, estaduais e federais. Eu acho que é um grande desafio para nós seguirmos um projeto de oferecer uma boa medicina, não privar aqueles que realmente possam atingir uma medicina de altíssima qualidade, como os melhores hospitais do mundo, mas não deixar que haja uma desigualdade, como hoje em dia existe, tão grande entre aqueles que não têm direito à medicina complementar e que têm que se beneficiar da medicina exclusivamente pública, que seria o SUS, e tirando alguns pontos de excelência que o SUS ainda tem, na maioria das vezes são prestados em medicina de uma qualidade muito baixa. Obrigado, Barros Franco. Vou botar em discussão. Obrigado. Eu passo a palavra agora ao acadêmico Raul Kutait. Boa tarde a todos. Drauzio, convivemos há mais de 40 anos, vencemos alguns casos juntos, discutimos saúde, trabalhamos na mesma instituição, então não preciso ficar falando nada de você, todo mundo já sabe,
e tem assunto para dias. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. A medicina mudou muito. A prática da medicina mudou muito. O médico teve que mudar muito. E hoje ele tende a ser mais um peão no sistema, onde o grande ganhador de dinheiro é o plano de saúde, é o hospital. Você gostaria que um filho seu fosse médico nos dias de hoje? É a pergunta. Abraço. Acadêmico Paulo Bus. Além de acadêmico Paulo Bus, estão inscritos o acadêmico Sérgio Novis, o acadêmico Samir Haslan e Marcelo Barcinski. Senhor presidente, queridos confrades, Ele está falando lá na Academia Nacional de Medicina. Querido amigo Drauzio, eu também não tenho a alegria, a honra de conhecer você há 60 anos, ou há 40 anos, ou enfim, cada um agora, porque foi lançada essa ideia de conhecer você, e que eu acho que o Zé Carlos do Valle jogou, quer dizer, fez o investimento pesado, né? Quer dizer, ele jogou logo 40 anos. Mas eu queria dizer a você que, desde que nos conhecemos na Fundação Oswaldo Cruz, eu era presidente, quando você nos deu o grande prazer de visitar a Fundação, entre as muitas vezes que você visitou, eu já conhecia você pelo seu trabalho e fiquei, mais uma vez, muito encantado com essa sua qualidade que reúne inteligência, humor, né? Conhecimento, humanidade, sensibilidade, enfim. Até escrevi aqui no chat do grupo ele é o cara, botei assim para o Rubens olhar o que eu tinha escrito. Ele é o cara. Eu acho que você tem sido um dos médicos realmente importantes na nossa sociedade, pela sua capacidade de comunicação, pela educação que você leva à população brasileira, nas suas intervenções na TV aberta, nos programas de muita audiência, como aqueles que você é convidado a ser, digamos, quem dialoga, né, sobre medicina, saúde com a comunidade. Então, é uma alegria enorme ser seu colega e essa academia fica muito honrada também em poder, e foi uma grande ideia do nosso presidente Roberto Belfort, convidar você para fazer essa conferência no Dia do Médico. É uma forma de homenagear você, mas também é uma forma, pela sua história, pela história contada, pelas reflexões feitas, nós homenagearmos os bravos profissionais de saúde, entre os quais, obviamente, nós médicos, não é? pela demonstração que, diante de uma das grandes tragédias, pelo menos do século XX, né, que nós estamos vivendo, que é essa pandemia pela Covid-19, né, nesse período nós tivemos a oportunidade de demonstrar a força, a dedicação, a paixão com que os médicos brasileiros encararam essa tão difícil tarefa de conter a epidemia, mitigar o sofrimento, salvar quando possível e consolar sempre as enormes quantidades de mortes a vidas, mais de 150 mil mortes que nós tivemos, fora, obviamente, o consolo ao grande número de familiares que fica lamentando a morte dos seus entes queridos. E eu acho que esse reconhecimento à medicina brasileira, esse reconhecimento ao SUS que você faz, de fato, é algo que nós precisamos, em definitivo, incorporar nas nossas análises do sistema de saúde brasileiro, que está composto, obviamente, de segmentos diferentes, né? A iniciativa privada pura, os planos de saúde, a saúde pública, como você disse, tendo que se envolver em uma atenção adequada a 170 milhões, 165 milhões de brasileiros, e também, quando se trata de procedimentos de alta complexidade da maioria dos planos de saúde,
que não cobrem essas altas complexidades, e elas vão para o SUS. Nós sabemos disso. Os transplantes, quer dizer, o país que mais transplanta publicamente no mundo é exatamente o SUS, o Sistema Único de Saúde, o grande programa de imunização, que é alardeado como um exemplo de ação pública no mundo, embora agora, durante a pandemia, prejudicada essa cobertura vacinal por receio da população, por um pouco de desarranjo do próprio sistema de saúde. Mas a cobertura ao tratamento da AIDS pública, né, para todos os portadores do HIV, para todos os doentes com AIDS, ou seja, nós temos um exemplo, e os médicos como você, eu um pouco depois, talvez, me integrei junto com o Sérgio Aroca, junto com Tamporão, nosso colega que está aí, Cláudio Ribeiro e muitos outros, na luta, né, para termos uma Constituição que você falou muito bem, estabeleceu os princípios do Sistema Único. Depois nós tivemos que lutar contra várias vicissitudes políticas que o sistema foi sofrendo, inclusive inicialmente do próprio Collor, presidente, que vetou toda a importante dimensão do controle social, dos conselhos de saúde, com a presença da população, para nos fazer enxergar melhor as nossas qualidades e defeitos do sistema. Você foi uma figura ímpar, importantíssima nisso. E eu queria, quando eu falo Drauzio Varela, eu também quero falar a maioria dos médicos brasileiros, porque os médicos brasileiros, como você citou muito bem, a grande maioria tem empregos públicos, né? E o sistema público depende dos médicos e os médicos dependem do sistema público. Sistemas como o norte-americano, que é centrado na medicina privada exclusivamente, estão engolindo 18% a 20% do PIB americano, com resultados absolutamente fracassados, né? Quer dizer, o número de pessoas sem cobertura nos Estados Unidos, o maior país do mundo, mais rico país do mundo, a maior medicina privada do mundo, deixa milhões de americanos, aliás, colaboração enorme desse atual presidente, que quer liquidar com o Obamacare, etc., todas essas coisas que a gente sabe. Então, eu quero homenagear você, quero, na sua pessoa, homenagear os médicos brasileiros, na sua pessoa, homenagear os profissionais de saúde e dizer da minha imensa admiração por você. Imensa admiração, e que eu queria compartilhar essa admiração pela admiração que eu tenho pela categoria dos médicos e dos profissionais de saúde, todos que tão bem souberam honrar a escolha que fizeram para a vida, enfrentando essa pandemia da forma que nós vimos o Sistema Único de Saúde enfrentar. Um grande abraço e que bom que você está sendo homenageado hoje pela nossa academia. Presidente, parabéns pela iniciativa de trazer o Drauzio para a gente ouvi-lo com toda a sabedoria dele. Obrigado. Obrigado, acadêmico Paulo Busto. Eu passo a palavra agora ao acadêmico Sérgio Novis, Samir Haslan e Marcelo Barcin estão inscritos. Depois nós vamos dar a palavra para o nosso convidado Drauzio. Acadêmico Sérgio Novis. Senhor presidente, professor Drauzio Varela, fiquei absolutamente encantado com a viagem que o senhor fez pela medicina, desde a entrada na faculdade até a altura dos dias atuais. Não sei se está sendo gravada, mas consideraria que a academia deveria encaminhar isso às faculdades de medicina. Quem precisa, sobretudo, ouvir isto são os estudantes de medicina atuais, para entenderem as chegadas das novas conquistas, as dificuldades e, sobretudo, a dificuldade econômica de se fazer hoje uma medicina de ponta em qualquer parte do país. Eu assisti certa vez uma palestra do professor Jean Bernard, que era um hematologista francês, que veio aqui à Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele fez uma conferência, exatamente era a dificuldade da nova tecnologia e o atendimento médico pela medicina pública, pela dificuldade de dinheiro. E ele disse o seguinte: a única saída que nós temos é hipertrofiar a medicina preventiva, com isso diminuindo
o número de pacientes. O outro aspecto que eu queria considerar é que a medicina dos últimos anos ficou doente por um câncer da maior gravidade. Vossa Excelência, que é oncologista, deve entender como ficou muito atingida a medicina, que é o câncer da corrupção. Sem dúvida alguma, se somarmos tudo que foi desviado da medicina por corrupção, todo o serviço público estaria muito melhor atuando, podendo usar novos aparelhos, novas tecnologias, mas, infelizmente, o desvio que é feito pela corrupção, infelizmente, não se consegue corrigir. E ela sofre muito com isso, a medicina, e o público que dela depende. De maneira que eu queria parabenizá-lo pela beleza de palestra que fez, que não foi surpresa para mim, porque sou daquele grupo que o assiste pela televisão, lê seus artigos, de maneira que eu já era fanzoca de auditório de Vossa Excelência. Mas acho que tem que se valorizar o problema da corrupção, porque, sobretudo, ela é muito na área da saúde. A saúde é talvez a área mais atingida pela corrupção. Esta pandemia que aí está enriqueceu muita gente. Foi um verdadeiro escândalo. É necessário que isso seja levantado de uma forma séria para que consiga-se evitar essa coisa absolutamente lamentável que é o desvio de verbas da saúde pública. Eu, às vezes, fico pensando se não teria chegado a hora, não quero parecer aquela ditadura do seu tempo, mas eu fico pensando se não é chegada a hora daquele que retirar dinheiro da saúde por corrupção merece o pelotão de fuzilamento. É o único tratamento que eu vejo para isso, como os nossos grandes cirurgiões fazem com o câncer. Eles montam ali um pelotão de fuzilamento, usam a opção de robô e tal, e matam o câncer, tiram ele fora. Nós estamos precisando de uma coisa dessa, porque é odioso o que nós estamos assistindo. Cumprimento o presidente e o secretário-geral pela excelente escolha de quem nos representaria no Dia dos Médicos. Vossa Excelência nos deu o presente que nós queríamos receber. Muito obrigado, acadêmico Sérgio Novis, que falou por todos nós novamente. Eu passo a palavra ao acadêmico Samir Haslan. Senhor presidente Rubens Belfort, nosso sempre presidente acadêmico Pietro Monteghini, Drauzio Varela. Eu não vou falar de você porque eu seria repetitivo e você é uma unanimidade entre os pares, entre os seus clientes, entre aqueles que te assistem, você é uma unanimidade nacional. E eu acho que nós pertencemos... Belfort, presidente Belfort, não foi só você que teve o privilégio de ser aluno do professor Drauzio Varela no cursinho. Era objetivo naquela época já, no geral? Tipo, era, né? Não, ainda não. Curso 9 de julho. 9 de julho, Drauzio Varela, Roger Bassit e Digênio. O Wilson A1 também, era um quarteto fantástico. Então, o Drauzio é uma unanimidade. Você falou da evolução ao longo desses 50 anos, e, no fundo, você mostrou como você é privilegiado assistindo a evolução e o progresso da medicina. Como nós somos privilegiados. A Organização Mundial de Saúde diz que 30% a 50% do que nós fazemos, hoje nós não fazemos há 20, 30 anos. Você falou do câncer, falou do infarto, tem a hepatite, todas as doenças que mudaram. Eu acho que um grande privilégio de pertencer a essa geração é que nós vivemos duas etapas, antes e depois da tecnologia. Antes da tecnologia, você era obrigado a pensar, raciocinar,
Você tinha um doente no consultório ou no pronto-socorro, você sentava com os alunos, com os residentes, você discutia quais são as hipóteses, qual é a possibilidade, o que esse doente pode ter. Hoje não tem mais isso. Quando o doente chega, você faz uma tomografia, uma ressonância, uma endoscopia, ele já sai com o diagnóstico. Então, seus neurônios se hipertrofiaram muito em função da geração que você pertence ou que nós pertencemos. Os neurônios dos médicos hoje ou dos estudantes estão muito limitados em função do grande avanço tecnológico e aquela relação médico-doente desapareceu ou está desaparecendo. Antigamente, você passava a visita, era o professor, era o assistente, o residente, o doente numa cama. Hoje, como é que é a visita? É uma sala, cada um com um computador, e a figura principal não está presente, que é o doente. Então, eu gostaria que você comentasse a comparação dessa geração com a geração atual, em função da... A geração atual teria muito maior possibilidade, se bem formado, incorporando a tecnologia, eles já nasciam prontos. Nós tivemos que sobreviver às vezes de recursos para depois incorporar a tecnologia. Eu queria que você comentasse sobre isso. Parabéns mais uma vez. E nós vivemos uma tarde, uma noite especial, comemorando o Dia do Médico, a sua participação. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Passa a palavra agora ao acadêmico Marcelo Barcinski. Eu não posso deixar o acadêmico Otávio Vaz sem falar. Então, depois do acadêmico Marcelo Barcinski, fala o acadêmico Otávio Vaz e eu passo a palavra ao Dr. Drauzio Varela. Barcinski. Senhor presidente Rubens Belfort, muito obrigado. Professor Drauzio Varela, muito obrigado também pela excelente exposição. Como já dito aqui, não poderíamos ter tido uma escolha melhor do que a sua pessoa para falar no Dia dos Médicos, mas eu não posso deixar de lembrar dois fatos da nossa relação. O segundo, eu tenho certeza que você vai se lembrar, eu não sei o primeiro, que é muito pessoal. Quando eu ia a São Paulo, às vezes eu ia jantar na casa da minha madrinha Bogena Bader, onde você era parceiro de bridge com ela e nós, então, batíamos papos sobre medicina lá. E o segundo, enfim, fato da nossa, o episódio da nossa relação que eu quero chamar a atenção foi quando você citou Luiz Hildebrando Pereira da Silva como paraninfo da sua turma. E eu, me formando aqui, me aposentando aqui na Federal do Rio de Janeiro, não consegui resistir aos convites do nosso amigo comum, Ernei Camargo, que me convidou para ir para São Paulo e onde eu passei com ele anos muito produtivos e com quem eu aprendi muito, né? Certamente era uma pessoa muito especial. E tanto Ernei Camargo quanto Luiz Hildebrando Pereira da Silva faziam o que se hoje convencionou chamar de medicina translacional. Eram aquelas pessoas que migravam do campo ou do leito do hospital para os laboratórios, né? E eu me lembro que uma vez fazendo uma conferência, enfim, acho que na Academia de Ciências, eu estava querendo introduzir um programa de medicina translacional na Federal do Rio de Janeiro. Eu apresentei essa ideia e alguém da plateia se levantou e disse assim, bom, mas isso o Carlos Chagas fez há 100 anos atrás. E foi exatamente isso, né? E, na verdade, o pioneirismo brasileiro na medicina translacional foi perdido no correr da nossa história. Então, eu gostaria de ouvir você sobre essa aproximação da bancada com a prática médica, o que você tem a dizer sobre isso e, enfim, lembrar dos nossos amigos Ernei Camargo, com quem eu tive um chat há muito poucos dias atrás e conversamos sobre você, e Luiz Hildebrando, que foram pessoas absolutamente paradigmáticas no exercício da medicina experimental. Muito obrigado e muito obrigado por ter estado aqui. Passo a palavra agora ao acadêmico Otávio Vaz. Senhor presidente, Rubens Belfort Júnior,
meus confrades, meus amigos, aqui os convidados presentes. Eu, infelizmente, não pude estar presente na primeira parte da reunião, mas, felizmente, pude estar presente na apresentação do nosso colega Drauzio Varela. Eu queria dizer que ele sempre me impressiona pela clareza com que ele expõe as suas ideias, com que ele comunica à nossa população aquilo que é importante em relação às doenças. Eu quero dizer que nós vivemos um momento, e concordo com o Barros Franco, muito complicado, porque quando eu me formei em 72, a maioria das pessoas não tinha plano de saúde. E assim nós vimos o professor Fioravante de Piero, Aloysio de Salles, que era o médico dos presidentes, a doutora Nadir Roselli, todos confrades, Levão Bogacian, todos faleceram no Hospital dos Servidores. Todos tinham o hospital público como hospital de excelência. Quando eu me candidatei à academia, eu tive o prazer de visitar o serviço do nosso querido Sérgio Novis e fiquei profundamente impressionado com a qualidade do serviço que ele prestava na Santa Casa. E o que aconteceu com isso? Isso tudo acabou. Não sei como acabou. Acabou por falta de investimento do governo, por falta de seriedade do governo. O Rio de Janeiro, especialmente o Rio de Janeiro, vai ter uma segunda oportunidade com o pré-sal. A primeira oportunidade ele perdeu. A segunda, ele deveria investir na saúde e na educação, que é o que falta ao nosso povo. Então, eu acho que esse é um momento de extrema importância para a classe médica, que perdeu, por exemplo, para a advocacia. Os advogados que, na minha época, que uma boa parte vai lembrar, outra talvez não lembre. A maioria dos advogados, ou uma parte deles, empurrava a carrocinha de que bom, porque não tinham o que fazer. A OAB conseguiu resgatar a importância da advocacia no país. Os nossos conselhos têm que resgatar a importância da nossa classe para o país. Nós não podemos continuar vivendo com salários como vivemos, trabalhando em condições que vivemos. Os nossos hospitais públicos, se nós entrarmos aqui no Hospital Federal, no Hospital Estadual, eles não são comparáveis a nenhum, talvez nem na África tenha um hospital como esse. Então, é um descaso, um investimento errado. Nós temos excepcionais médicos, o serviço público, o SUS, é uma grande instituição, nós temos condição de reaparelhar os nossos hospitais públicos. Aqui nos assistindo está, por exemplo, o nosso Nicanor Macedo, que trabalha no OS e que faz uma medicina de excepcional qualidade, atendendo a uma população que não pode pagar, mas que é atendida lá. E eu acho que, mais do que a sua conferência, a sua presença, a sua pessoa nos representa. E você tem essa responsabilidade, assim como tem a academia, de mostrar o valor que a classe médica tem para o povo, o que o médico efetivamente pode dar e o que nós devemos realmente lutar para que a medicina pública volte a ter a qualidade que ela sempre teve. Nenhum de nós precisa ter seguro de saúde. Nós poderíamos todos ser atendidos no serviço público com a mesma qualidade que nós somos atendidos no serviço privado. Aliás, quando eu me formei, ninguém queria ter doente grave em hospital privado, em clínica privada. Todo mundo preferia ter doente grave no hospital público, onde ele era muito mais bem tratado. Então, eu não vou transferir a você essa responsabilidade, porque é muito, mas eu quero dizer que eu me coloco ao seu dispor para que a gente possa tentar resgatar a credibilidade e a qualidade do serviço público em relação à prestação dos serviços médicos à nossa população. Muito obrigado pela sua apresentação e eu acho que a academia está de parabéns pela escolha do seu nome para homenagear, para falar hoje no Dia dos Médicos. Muito obrigado. Bom, Drauzio, acho que ficou evidente o acerto da escolha
e o sucesso teu também nessa conferência, mas mais do que tudo, nessas tuas dezenas de anos, pelo bem e pelo bem da medicina. Eu queria passar a palavra agora para você, para seus comentários e todas as considerações. Olha, eu estou lamentando aqui não ter gravado essa discussão aqui, porque assim, todo dia que eu me sentisse meio deprimido, com a autoestima baixa, eu ligaria um vídeo que as pessoas que eu admiro, tão delicadas e tão elogiosas, e muito obrigado mesmo a todos pelos elogios. É um prazer enorme, eu como médico, estar aqui recebendo comentários tão importantes, tão elogiosos mesmo, né? Da Academia Nacional de Medicina do meu país. Casualmente presidida pelo Rubens Belfort, um velho amigo e aluno. Eu tenho, aliás, aqui, acho que o Samir Aslan foi meu aluno também, o Raul Kutait. Quando você começa a ter alunos que viram professores, é porque você está ficando muito velho mesmo. Aí, quando vira, então, presidente da Academia Nacional de Medicina, é porque você é de uma geração muito anterior a essa. Mas é lógico que não vou conseguir tocar nos pontos todos que foram levantados aqui, porque seria mais meia hora falando e eu não quero abusar da paciência de vocês. O que eu acho é o seguinte: qual é o desafio maior nosso? Nós sabemos fazer medicina, nós aprendemos, nós estudamos, muitos de nós foram para o exterior, entraram em contato com serviços, que se faz uma medicina de altíssimo nível. O Brasil sabe fazer. Mas o problema é como é que nós vamos fazer essa medicina chegar aos mais pobres. Isso não é tarefa fácil. Em nenhum país do mundo é uma tarefa fácil. E não é, o dinheiro é fundamental para resolver esse tipo de problema, mas ele sozinho não resolve. O Paulo citou o caso dos Estados Unidos. Imagina você investir 3 trilhões e 400 bilhões de dólares em saúde. É mais do que o PIB brasileiro. Nós não temos um PIB dessa altura, desse nível. Eles jogam tudo isso em cima da saúde. Para justificar tamanho investimento, quanto tinha que valer, quanto tinha que viver um americano médio, quanto teria que ser a expectativa de vida no país? Uns 120 anos, pelo menos, não é? Os americanos vivem 78 anos, essa é a expectativa de vida. No Brasil, são 76 anos, até que nós não estamos tão mal comparados com ele, com o investimento que nós fazemos de 250 bilhões de reais, não de dólares, não é? Atualmente seriam o quê? Seriam 50 bilhões de dólares. Isso comparado com 3 trilhões e 400 bilhões, não é só com dinheiro que você resolve. A situação de saúde nos Estados Unidos é péssima. 75% da população acima do peso. Você tem lá 40% da população na faixa da obesidade, e com todo o cortejo que acompanha a obesidade. Nós não vamos ter condição de dar tudo o de melhor, toda a tecnologia para a população inteira. O que nós temos que fazer é impedir que as pessoas fiquem doentes, porque não vai haver dinheiro. Não é que não vai haver dinheiro no SUS, não vai haver dinheiro na saúde suplementar. Eu tenho tido muitas discussões nessa área, escrevi junto com o Maurício Sesquim um livrinho que chama A Saúde dos Planos de Saúde, levantando esse problema. Isso é a inflação. Eles não conseguem repassar os custos. A inflação dos serviços médicos é de 17%, 18%. A medicina é uma das únicas atividades em que a incorporação de tecnologia aumenta os custos do produto final. E nós temos no Brasil hoje uma medicina que é centrada no médico. As enfermeiras brasileiras, o pessoal de enfermagem, todo o pessoal de saúde poderia ter funções muito mais relevantes do que tem. Nós centralizamos tudo no médico. Nós, médicos, não recebemos uma aula de economia nas faculdades de medicina para saber quanto custam as coisas.
quanto custam os exames que a gente preenche, quanto custam as imagens que a gente solicita, muitas vezes sem grande necessidade. Então, isso que o Samir disse, que nós temos aquele médico pensava mais porque não tinha recursos. À medida que você fica dependente de repetir exame, de fazer a reunião que era feita na beira do leito do paciente, você começa a fazer na sala, como são feitas hoje, com cada um com uma tela do computador na frente, você vai afastando o médico do paciente e isso vai encarecendo cada vez mais a medicina. Olha, veja um caso típico. Eu disse nessa fala que eu não tive pediatra. Eu nasci num bairro operário de São Paulo, bairro do Brás, que é o primeiro bairro da Zona Leste, encostado na Praça da Sé. Não tive pediatra. E nenhuma daquelas crianças que viviam jogando bola comigo na rua tiveram pediatra também. Hoje, você passa num pronto-socorro pediátrico, 7 horas da noite, um bando de gente lá. Porque as mães chegam do trabalho, os pais, a criança teve febre, leva para o pronto-socorro direto. O colega que está lá, o pediatra, diz, olha, ele na hora pode pensar, não, isso aí, febre baixa, a criança não está toxemiada, leva para casa, se acontecer qualquer coisa, traz aqui. Só que e se essa criança piora em casa? O que ele faz? Ele pede alguns exames e tira uma radiografia do tórax da criança. Isso é assim em todo o sistema de saúde nosso. Está na hora de nós também, como médicos, pararmos para pensar, conversar com os gestores, discutirmos de que modo nós podemos baratear a medicina. Olha, eu vou dizer para vocês uma experiência que eu tenho, eu vou resumir bem rapidamente o que eu quero dizer. Eu atendo em cadeia desde 1989, portanto, são 31 anos. Eu não tenho nada lá, não tenho laboratório, não tenho imagem. Eu posso pedir exames de laboratório, um dia colherão, e um dia o resultado chegará, provavelmente não nas minhas mãos. Eu vou lá uma vez por semana que eu... Então, eu tenho que me virar sem laboratório. Fazer uma medicina dos médicos de talvez 70, 80 anos atrás, sem laboratório, sem imagem, e com uma cesta básica de medicamentos. Olha, eu não sou um grande clínico, eu sou um oncologista, sou um clínico mediano. Não estou falando isso como falsa modéstia, não. Sou um clínico mediano. Eu resolvo mais de 90% dos casos. Por que eu resolvo? Porque não adianta eu encaminhar para um especialista, porque não vão conseguir, tem que levar com escolta, a escolta nem sempre é disponível, sabe lá onde vão conseguir marcar essa consulta, eu tenho que resolver ali. Se eu tivesse telemedicina naquelas condições, eu resolveria muito mais e muito melhor do que eu consigo só com os conhecimentos que eu tenho. Nós temos que impedir que as pessoas fiquem doentes, porque o sistema vai quebrar. O SUS não quebra, porque o SUS, quando acaba os recursos, para de atender. A saúde suplementar vai quebrar, eles não vão conseguir manter esse sistema ao custo que nós estamos praticando. Nos Estados Unidos está acontecendo isso, eles estão chegando à conclusão que não conseguem pagar e praticando a medicina mais avançada de todos. O que eles estão conseguindo? Aumentar a expectativa de vida da população? Eu acho que no SUS a nossa ênfase tem que ser no Programa Estratégia de Saúde da Família. Nós temos 340 mil agentes de saúde no país. Nós temos mais agentes de saúde brasileiros. Então, esses são os programas em que nós temos que investir, temos que tentar organizar esses sistemas, pegar as unidades básicas de saúde, dar acesso à internet, que mais ou menos 20% a 30% não tem sequer acesso à internet. Dar acesso à internet, à telemedicina, à possibilidade da tecnologia, aí sim funcionar a nosso favor. É ótimo, você está com doente com uma lesão de pele, você não é dermatologista, não sabe o que é aquilo, tirar uma foto ou fazer um pequeno vídeo e você ter do outro lado da linha alguém que te diga, olha, faça isso, ou pede tal exame, ou você trata de tal maneira, não é?
essas alternativas têm que ser pensadas. Há quantos anos eu escuto falar no famigerado cartão do SUS? Não se consegue fazer uma coisa dessa. A pessoa vai num pronto-socorro hoje, passando mal, faz um monte de exames, no dia seguinte ela não melhorou, não gostou do atendimento, vai no outro pronto-socorro, repete tudo o que fez. Nós temos que ter esses controles, temos que ter uma gestão do sistema de saúde de modo a tentar organizar, evitar o desperdício. E eu concordo com o Sérgio que os médicos, as pessoas que se envolvem em corrupção na área de saúde, não sou tão radical quanto ele, mas eu acho que isso teria que ser considerado crime hediondo. Você pega um traficante, um menino que está traficando aí na rua, 19 anos de idade, está com 50 gramas de maconha vendendo na rua, isso é considerado crime hediondo. O outro desvia 50 milhões ou 200 milhões da saúde e é considerado um simples crime de colarinho branco. Não é justo, o sistema tinha que evitar. Eu tenho otimismo em relação ao Brasil, sabe? Apesar de reconhecer tudo de ruim que acontece. Eu, quando fico pensando, Paulo, quando fico assim meio deprimido com as instituições brasileiras, eu penso no Butantan, eu penso na Fiocruz, que você dirigiu, e penso na FAPESP. São instituições exemplares. Nós estamos vendo aí na Covid agora, o Butantan estão fabricando vão fabricar vacinas a jato, numa velocidade. Isso não é fácil, você tem que dominar a tecnologia, todos nós sabemos que não é uma coisa simples, né? A Fiocruz, que vai, provavelmente, até o final de 2021, vai ter acesso entre as preparadas por ela e as que forem fabricadas pela AstraZeneca, 200 milhões de unidades de vacina. Quer dizer, nós não somos um país desprovido de tecnologia. Nós vemos essa situação dos hospitais públicos, né, dessa condição de hospitais, como vocês têm aí no Rio de Janeiro, os hospitais federais, que são um caso horrível, não é? E vamos lembrar que não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Houve uma fase... A medicina do Rio era uma medicina muito mais avançada do que do resto do país, muito mais avançada do que São Paulo. Havia ótimos hospitais no Rio de Janeiro, vocês conhecem essa realidade muito bem. Acontece que nós não temos no Brasil uma política pública de saúde. Nós não temos isso. Estamos vendo agora, com essa pandemia, a bagunça que foi pela falta de uma política pública. Por que nós não temos política pública? Porque o cargo do Ministério da Saúde e os cargos de secretários da saúde, estaduais e municipais, são cargos em que as pessoas não têm continuidade. Olha, esquecendo essa bagunça do Ministério da Saúde, que foi desmontado agora, antes do governo atual, nos últimos 10 anos, eu contei, nós tivemos 13 ministros da saúde. 13 em 10 anos. 10 meses de permanência no cargo. O que você faz em 10 meses num país continental como o Brasil? Quando você começa a entender o funcionamento do Ministério, você vai embora. E não é que vai ser substituído por uma pessoa mais competente do que você. Você vai ser substituído por uma pessoa que vai entrar como moeda de troca porque há necessidade de agradar determinado partido. Pelo menos, neste momento, as coisas me parecem mais claras. Olha o que aconteceu com o SUS, eu termino já. Nós tivemos essa epidemia. O presidente da República desvairado, que sai fazendo tudo ao contrário do que os médicos e a ciência aconselhou. Ainda assim, nós conseguimos montar, num espaço de tempo de 2 meses, 13.800 leitos de UTI. Conseguimos oferecer para a população 13.800 leitos de UTI. Não é uma tarefa simples essa, não é? Mas nós conseguimos. Por quê? Porque houve vontade política. Houve vontade política, temos que fazer. Os brasileiros não podem morrer na rua sem ter acesso à UTI. E nós vimos que, em muitos estados, não houve problema de vagas em UTI. O estado de São Paulo é exemplo típico, mas não foi só. É possível, mas tem que haver vontade política. E nessa estrutura toda, nós, médicos, temos
um papel importante a desempenhar. Muito obrigado, agradeço sinceramente mesmo, agradeço todos os elogios que me fizeram, eu gostaria de poder merecê-los. Obrigado, Drauzio. Você merece, e, sem dúvida nenhuma, a escolha de tê-lo entre nós foi a mais acertada e eu agradeço muito ao Ricardo Cruz por isso. Eu vou, então, como presidente da Academia Nacional de Medicina, encerrar. E lembrando alguns ganchos importantes, Drauzio Varela falou muito bem a importância da telemedicina. Nós vamos, em algumas semanas, ter justamente um simpósio de tarde inteira sobre isso, dizendo telemedicina, um caminho sem volta. A telemedicina não pode voltar. E nós temos que saber o que foi feito agora e o que teremos que fazer a partir do ano que vem. A telemedicina não substitui a medicina presencial, a telemedicina expande e melhora a medicina como um todo, inclusive a presencial, complementando essa medicina, como ele deixou bem claro, quando você tem uma lesão de pele ou quando você tem uma lesão de olho, e você, com recurso então tecnológico, consegue trazer para o teu paciente na tua frente o melhor que existe. E também ele colocou muito bem a importância de nós não esquecermos dos agentes de saúde, que o médico tem que trabalhar integrado com os outros profissionais de saúde, perdendo aquela atitude falsa e megalomaníaca do passado e se integrando em benefício da sociedade. Essas são mensagens muito importantes que nós ficamos muito felizes de ter ouvido e continuarmos acreditando. Drauzio, isso foi gravado, de modo que você vai receber os vídeos nossos todos. Você merece muito mais do que esse vídeo. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Está encerrada a sessão e eu convido todos os acadêmicos, então, para a próxima quinta-feira, a nossa próxima atividade. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Tchau, todo mundo. Tchau, Drauzio.